Olá, boa noite, minha gente. Prazer grande estar aqui com vocês. Começando uma nova live nessa terça-feira, 21 de abril. Alegria grande. O tema é bem diferente, né? Do que eu tenho me acostumado a participar, mas ao mesmo tempo também instigante e interessante, né? Porque vamos debater aí preparo físico, bem-estar, e eu tenho o prazer de trazer uma pessoa que para mim é um amigo que eu tenho, uma pessoa muito querida e respeitada na área aqui no Recife, Cassiano Vasconcelos, e discutir com ele um pouco a temática num ambiente que nós estamos, eu digo assim, vivendo, que é o ambiente aí do coronavírus, que tem dificultado a vida de muita gente, em muitos aspectos. Então, eu estou aqui só aguardando o oi dele, para que ele possa entrar aqui na nossa live e, evidentemente, a gente começar a nossa interação e a nossa participação. Quero agradecer aqui a Assis, a Fabrício, a Guilherme, que está nos acompanhando, a Luci, boa noite, a Carlos Pereira, enfim, a todos que estão aqui. Também, Inaldo, enfim, Ellen, obrigado, Cassiana. Estou só aqui aguardando Cassiano dar um oi para que ele possa se incorporar e a gente conversar o bate-papo. Oi daqui, Cassiano. Aqui, Cassiano. Aqui. Transmitir, Cassiano. Adicionar. Estou aguardando aqui Cassiano, tá conectando para a gente começar. Olá, Cassiano. Boa noite. Fala, Mendoncinha, tudo bom? Tudo, amigo. Você, como é que tá? Tudo jóia. Prazer imenso, viu? Prazer Muito meu. obrigado pelo convite aí. E vamos lá conversar um pouco aí sobre exercício físico e qualidade de vida nesse momento aí de quarentena, né, que a gente está passando aí. É isso aí, amigo. Eu diria que é preciso a gente também olhar para outras perspectivas, né? Tem muito debate sobre saúde, né? Bem-estar. Isso. Eu fiz aí algumas discussões sobre a economia e perda de emprego, perda de renda. Essa é uma área, inclusive, que o setor está sofrendo muito, né? Academia de ginástica, preparadores físicos, pessoas que vivem nesse ambiente. Eu quero aqui expressar minha solidariedade, que é um ambiente que reúne uma gama enorme de profissionais liberais, e a gente tem um espaço para discutir não só esses aspectos econômicos, sociais, mas também do bem-estar. E aí eu queria que você pudesse nos trazer também a sua visão. Para quem não está muito acostumado a minha interação na área, eu quero dizer que eu não sou tão neófito assim. Apesar dos 53 anos, eu dou minhas corridinhas, gosto de praticar. E Você sabe que corre bem, viu? Eu corro sou bem. testemunha disso, corre bem, tem um bom condicionamento físico. O circuito, apesar de um pezinho um pouco acima do que eu gostaria, mas eu corro aí os meus 10 quilômetros em 1h05, quando eu estou em forma, quando eu estou um pouco fora de forma, 1h08, o que para a idade já é bastante razoável, ajuda a preservar o coração e manter o preparo físico, o pulmão aí ativo, que é um condicionamento fundamental, né? Nessa discussão toda aí sobre a questão do coronavírus, a gente sabe que uma das causas de maior incidência de mortalidade para pessoas abaixo de 60 anos é a obesidade. Eu estava lendo alguns Exatamente. artigos aí, Isso. e aí, evidentemente, preparo físico é condição básica para você poder enfrentar uma situação como essa. Mas aí, Cassiano, traga aí a sua contribuição e a sua visão. Então, Mendonça, você falou aí em relação ao seu condicionamento. Eu acho que acima de qualquer coisa, Mendonça, está a saúde. E agora, nesse momento de quarentena, de isolamento, mais ainda, o olhar para o corpo, para a mente, no contexto geral. Quando você falou em relação aí às comorbidades, que está mais correlacionada com as mortes com o novo Covid, no caso, novo coronavírus, a Covid-19,
vimos o seguinte, que um dado interessante, porque antes verificava que o seguinte, que a maior letalidade estava com pessoas acima de 60 anos. E, de repente, aqui no Brasil e no mundo, verificou-se que está acontecendo algo diferente, que está morrendo mais gente com menos de 60 anos, e uma coisa bem interessante que está relacionada a isso, que é a obesidade. E aí parece que 57% do dado recente aí que teve aí, 57% das mortes que teve abaixo de 60 anos estava relacionado com excesso de peso. E aí que a gente entra com o exercício físico, né, que a importância do exercício físico no combate à obesidade, não só a obesidade, mas também várias diversas outras doenças também. Perfeito. E eu digo, além da obesidade, muitas vezes quando o sujeito está fora do condicionamento físico, ele carrega também diabetes, muitas vezes, hipertensão. Eu, por exemplo, controlo minha pressão com medicamentos, mas muitas vezes eu sou testemunha e o meu cardiologista indica claramente que se porventura eu perdesse aí mais 5 quilos ou um pouco mais, eu diminuiria fortemente a dosagem de medicamento para controlar a pressão. E de resto, eu creio, eu não sou especialista, mas essa é uma recomendação quase que geral para todo mundo. Então, eu queria, inclusive, colocar aqui para você, nesse debate com relação à questão do condicionamento físico, as adversidades para você praticar esporte hoje em dia, porque está todo mundo, grande parte da sociedade, no distanciamento social, sem poder sair de casa, e até poucas semanas atrás você poderia frequentar parques, espaços públicos como a Avenida Boa Viagem, etc. E hoje você está com restrição. E eu faço a pergunta, será que essa restrição, que ela não é universal, praticada em todos os países do mundo? Eu vejo variáveis, eu pesquisei um pouco a França, a Espanha, mesmo a Itália, à exceção da Lombardia, há, eu digo, tolerância para exercício físico. Na França, no entorno da sua residência, desde que seja um membro da família que você resida com ele, você pode praticar exercício físico. Aqui tem uma restrição gigante. Eu vejo aqui ciclovias e ciclofaixas fechadas, o que para mim é uma coisa meio contraditória. Uma das recomendações de sistemas de saúde é no sentido de que você evita acidentes. E um acidente, mesmo que ocorra numa ciclofaixa, vai significar uma demanda a mais para o sistema de saúde que já está pressionado. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa que esteja mal condicionada do ponto de vista físico, ela também é um doente com um potencial de gravidade muito maior. Como é que você olha esse ambiente todo e esses aspectos relativos à prática de esportes e a manutenção do condicionamento físico com a restrição da saída de casa e etc.? É porque, na verdade, você está fazendo uma relação de custo-benefício. Sabemos que a prática de atividade física feita de forma regular vai trazer inúmeros benefícios. Hoje vivemos num momento de incertezas. E o que acontece? Todo mundo confinado, todo mundo isolado. E há uma tendência muito grande para que a gente tenha problemas comportamentais com esse isolamento. E o exercício físico ele vem aí para fazer um alento, claro, isso com outras alternativas, outros hábitos saudáveis também, como alimentação saudável, boa qualidade de sono, gerenciar bem o estresse. Mas eu vou falar diretamente do exercício físico, porque sabemos que o exercício físico, no combate ao, no caso, o coronavírus, ele pode ser um agente muito importante como defesa de possíveis infecções. Por que eu estou dizendo isso? Porque sabemos que quando a gente faz atividade física, a gente fortalece o nosso sistema imunológico. Mas de que forma? Claro, precisamos saber o seguinte, como que acontece esse fortalecimento desse sistema imunológico? Quando a gente se exercita, quando a gente faz novos movimentos com os braços, movimenta bem os músculos, quando a gente faz alguma atividade que eleva um pouco a pressão arterial, eleva um pouco a frequência respiratória, o que acontece? Nosso sistema fisiológico ele entra todo em ação.
E como consequência disso, o sistema imunológico ele é sensibilizado. Algumas proteínas elas são secretadas na nossa corrente sanguínea, dentre elas as citocinas, que também secretam uma grande outras quantidades de substâncias como linfócitos, leucócitos, macrófagos, os glóbulos brancos, que ajuda diretamente no combate da defesa do nosso corpo contra esses patógenos, como vírus, bactérias e outros patógenos. O que eu quero dizer é o seguinte, então sabemos mais do que ninguém, todo mundo sabe que os exercícios ele tem inúmeros benefícios, dentre eles o aumento da imunidade, o combate à depressão, o combate à ansiedade. E aí, o que é que vem a pergunta aqui, com o questionamento que você falou, ela é bem intrigante. Por quê? Porque se as pessoas estão enclausuradas dentro dos seus apartamentos, das suas casas, das suas residências, certo? Mudaram suas rotinas. E eu tenho um exercício como um fator que pode ajudar a fazer com que essas pessoas tenham melhores, no âmbito da saúde, melhores na sua qualidade de vida. Eu não posso restringir de tudo. Então, tudo tem que ser muito pensado, tudo tem que ser muito articulado. Agora, sabemos que para se combater da forma mais eficaz, para se combater o novo coronavírus, é o distanciamento social. E a prática de atividade física ao ar livre, dependendo como for feita, ela pode ser prejudicial e pode atrapalhar o combate ao novo coronavírus. Então, tudo tem que ser muito estudado, tudo tem que ser muito cauteloso. Eu sou a favor, sim, da atividade ao ar livre. Conheço muita gente que está sofrendo pra caramba por estar fazendo exercício. Eu mesmo sou um que faço minhas corridas aqui ao redor do estacionamento aqui do prédio. Quem me conhece sabe, às vezes eu posto e tal. Estou sofrendo, mas assim, para ajudar, para que eu não seja contaminado, também não contamine alguém. Então, eu estou fazendo a minha parte. Mas, assim, algumas coisas têm que ser revistas para poder contribuir, principalmente, para o bem-estar e a saúde das pessoas. É verdade. Muita gente até mudou de local apenas, né? Ao invés de estar caminhando, perfeito. por exemplo, aqui em Boa Viagem, na avenida, que muita gente vinha caminhar, não só residente aqui próximo, vinha caminhar, está caminhando na Navegantes, às vezes na calçada interna. E bem mais perigoso, né? O mais risco perigoso. de sofrer um acidente, de ser atropelado é muito maior, né? Exatamente. Ciclista que pedalava na ciclofaixa, na ciclovia, passou a pedalar na calha da rua, da avenida, propriamente dito, o que significa muito mais risco, né, para essas pessoas. Então, eu acho que são critérios e condições que a gente precisa ter avaliação adequada para que a gente possa preservar o exercício físico, combatendo a obesidade, pressão alta, diabetes e, ao mesmo tempo, estresse. Eu, por exemplo, quando eu estou muito estressado, isso é uma coisa que me desestressa demais, é uma corrida. Uma corrida, para mim, a terapia, eu realmente... Né? Eu tenho uma outra, eu diria, energia, né? E a cabeça limpa, zera, é algo extraordinário. Quero, inclusive, aqui aproveitar para mandar um abraço para alguns educadores físicos que são amigos, Emerson, por exemplo, Cássio Lucena, que foi meu preparador físico e educador físico, Cabrobó, que é lá de Pesquisa, que mora em Recife. Um abraço, Cabrobó. Epa, sempre fazendo bicicleta com Epa. Guilherme, né? E Brito, também, que eu corri, fiz algumas corridas, até corrida das pontes aqui também no grupo de corrida de Brito. Então, para eles todos aqui, eu quero homenagear muitos dos milhares de preparadores e preparadoras físicas e educadores físicos aqui da cidade do Recife. E dizer aqui, o professor Durval, da UPE, parabeniza Cassiano pela ideia da live. Eu agradeço um abraço, muito a participação dele. Alcides defendeu o direito a ele caminhar. Eu acho que todo mundo tem o direito de caminhar. Eu acho que não pode ter exagero. Felizmente, não fugiu ao controle. Eu rogo a Deus que a gente continue sob controle. O sistema de saúde aguentando aí a situação e a gente supere esse momento de adversidade. E Tiago, que fala de que é hipertenso e também pergunta se pode e deve continuar caminhando ao ar livre. Eu acho que quem puder e tiver um espaço, o exercício físico, pelo menos para mim, é uma terapia muito importante. Mas a bola está com você aí, Cassiano.
Então, o exercício, como você falou, eu uso a corrida também como um trabalho mental, uma higiene mental. Então, para mim, a corrida ela faz muito bem do ponto de vista de saúde mental. Voltando ao assunto da nossa conversa em relação à obesidade, eu acho que é algo que a gente tem que frisar bastante. O que é que acontece com a obesidade? Aqui no Brasil, 1 a cada 5 pessoas está com obesidade, ou seja, ou com excesso de peso ou com peso bem acima do normal. O que é que acontece? A obesidade, Mendonça, por ser uma doença crônica, degenerativa, inflamatória e multifatorial, é muito difícil você, de fato, combatê-la e você tratá-la de forma com olhar único. Por isso da importância de olhar essa doença como uma coisa muito assim, de que você tem que ver, entender que você precisa de um trabalho multidisciplinar para poder ter melhores respostas em relação ao tratamento. O que acontece com a obesidade? A obesidade está intimamente ligada com o sedentarismo, que nada mais é do que a falta ou a ausência ou pouco movimento na sua vida, no seu cotidiano. E o agravamento do sedentarismo vai vir uma grande quantidade de doenças, dentre elas a obesidade, e a obesidade vem junto com outras doenças, como você frisou anteriormente, a diabetes, a hipertensão arterial, doenças cardiovasculares, doenças cardíacas, artrite, osteoporose, muitas doenças são ocasionadas e vêm como consequência da obesidade. Por isso da importância, mais do que nunca, não só pelo Covid, mas que as pessoas entendam que ter um estilo de vida saudável não é só importante para a saúde, no contexto físico, mas no contexto geral, contexto das questões da higiene mental, das questões de uma boa qualidade de sono, dentre outros fatores. Então, mais do que nunca, fico alerta, que eu acho que o Covid aí veio para trazer tantas lições, tantos ensinamentos. Dentre essas lições, esses ensinamentos, está o cuidar da saúde de uma maneira geral, não de O uma maneira... Cassiano, aí eu digo, tem pergunta aqui chegando sobre quem não quer sair de casa. Qual o tipo de canal que ele pode acompanhar para fazer um exercício dentro de casa? Tem algum canal que você recomendaria? Alguma dica para se exercitar dentro da própria residência, da própria casa? Tassiana aqui em casa, por exemplo, ela liga o canal de YouTube, alugou uma bicicleta e está pedalando aqui em casa mesmo. Então, o que é que você recomenda aí para quem quer se exercitar e não tem condição de sair de casa ou não quer sair de casa de forma alguma? Então, o que acontece? Tassi, como eu conheço Tassi tem o lado bom de Tassi, que o mindset dela já está assim, acostumado pela sua rotina de exercício. Ficou ruim porque ela saiu de um ambiente social que era uma academia, que isso ajuda pra caramba para te motivar, um fator externo motivante. E você, dentro da sua casa, você tem que encontrar um pouco mais de motivação, um pouco mais de disciplina para poder executar suas tarefas em relação aos seus treinos. E para ela não teve tanta dificuldade porque ela já vinha numa rotina. Agora, imagina você, algumas pessoas que não estavam fazendo nada, algumas pessoas que não estavam regulares em relação aos seus treinos. Imagina como essas pessoas estão se virando para poder se manter ativa nesse momento tão difícil que estamos passando. O que eu aconselho é o seguinte: existem vários canais de YouTube, no Instagram, vários colegas de profissionais fazendo bons trabalhos. Qual o grande problema desses canais e desses trabalhos? Não estou julgando todos. É que o que é passado ali, muitas vezes, não é ideal para você que está fazendo ali. Talvez a dose estímulo pode subestimar ou superestimar você. Então, o ideal é que você converse com um profissional, se você tiver uma oportunidade. Hoje, a internet e as mídias sociais ajuda, facilita. Se você puder conversar com algum profissional para que ele planeje um treino que direcione, individualize esse treino para você, será mais interessante. Mas tem muita coisa boa também na internet, em canais de YouTube, muita coisa legal. E eu quero dizer o seguinte, posso continuar ou estou falando muito? Não, eu só queria dar um toque a você, que você, eu digo assim, tem uma atividade muito forte aí, principalmente na Zona Norte, que a Praça da Jaqueira, o Parque da Jaqueira, é um espaço, eu digo, onde boa parte da população da Zona Norte da cidade do Recife
caminha, pratica esportes, corre, e evidentemente eu sei que milhares de adeptos da corrida e da caminhada estão aí limitados por conta dessa dificuldade. E é importante a gente destacar que, na verdade, um bom ambiente, como diz o professor Duval, ajuda na motivação. Não é só aqui para nós, você se motivar, fazer exercício dentro de casa, mesmo com todas essas novidades de YouTube e de canais na internet que você pode conectar, você redobra a sua motivação para você ter a disciplina de fazer o exercício. E, no caso, quando você tem um ambiente mais ao ar livre, aberto e, naturalmente, mantendo o distanciamento social, fica muito mais, eu digo, legal. Né? Eu sei que eu quero aqui abraçar muita gente na Zona Norte que pratica esportes, caminha e que corre no Parque da Jaqueira. Fala aí, Cassiano. Isso. Eu mesmo sou adepto à atividade ao ar livre. Assim, sou um cara que eu curto muito o contato com a natureza, sentindo aquela brisa no rosto. Eu sou um cara adepto e, para mim, assim, está sendo muito sofrível não poder correr na orla. Enfim, aí voltando ao assunto. Então, os maiores desafios que as pessoas estão encontrando hoje para treinar em casa é uma coisa chamada disciplina e motivação, entendeu? E nesse exato momento, muita gente começa a se auto-sabotar, porque você, para criar uma rotina dentro de uma casa, não é uma tarefa fácil, como você frisou bem anteriormente. E aí, o que eu aconselho é o seguinte, você, já que não tem algo motivante para você, já que o ambiente não é favorável, é você criar disciplina, criar rotinas. Quando eu falo rotinas, eu digo o seguinte, tente estabelecer horários de treinos, entendeu? Porque vai ser menos difícil de você sabotar aquele seu treino e não ficar prolongando para mais tarde e tal. Eu vou treinar mais tarde porque eu vou fazer isso, vou assistir uma live e tal. Então, o ideal é que você crie uma rotina. Ponto 2. Use vestimentas adequadas, como se estivesse indo praticar exercício físico, seja ao ar livre, seja na academia. Então, tá dentro de casa, então use as vestimentas, porque o cérebro ele consegue conectar e entender que você vai fazer exercício. Isso pode ser um agente um agente facilitador para que você mantenha um pouco da motivação daquilo que você vai fazer. Ponto 3, planeje. Dentro desses planejamentos, não crie metas exuberantes, porque o principal objetivo desse momento, da prática de atividade física, de exercício em casa, é te manter ativo, manter a saúde boa, a imunidade boa, e o principal, para aqueles que estavam treinando, Mendonça, sabe o que é que quando as atividades voltar ao normal, se Deus quiser, vai voltar em breve, você não volte do zero, porque imagina, você passou um ano treinando regularmente, conseguiu resultados belíssimos do ponto de vista de força muscular, de tônus muscular, de hipertrofia, condicionamento cardiorrespiratório, e de repente essa paralisação de 30, 40, 50 dias, você não sabe quanto tempo de fato as academias vão ficar paralisadas, fechadas, e você quando retornar, voltar do zero. Então isso é frustrante, isso é desmotivante, e além do mais, pode prejudicar a saúde, trazendo uma série de questões negativas para você, né? No caso aí do exercício dentro de casa e de pessoas de maior vulnerabilidade, principalmente o idoso, eu acho que precisa de um cuidado adicional, porque o idoso, indiscutivelmente, é a faixa... Eu concordo com Tereza Prova. Tereza Prova falou aqui, ó, Mendonça, como valorizar esse profissional da educação física? Veja a importância deles. Concordo plenamente, Tereza. Exatamente. Eu quero, inclusive, agradecer a participação de Tereza e mandar um abraço para Anderson Felipe, que é professor, educador físico e professor de judô, meu amigo fraterno, que mora aqui no Pina. E também tem um comentário de Tereza que diz que os idosos são os que mais sofrem com a proibição de exercício físico. E é verdade. Aí, eu digo, protegidos e, naturalmente, cada vez mais reservados dentro de casa, no distanciamento, é um cuidado adicional. Os idosos precisam ter cuidados ainda maiores do que uma pessoa de uma faixa etária mais jovem e, evidentemente, estão aí com limitações para praticar exercício dentro de casa. Então, eu acho que a recomendação sua é muito importante. O sol, né, que eu pelo menos, e todo ser humano
O sol é uma coisa Isso. muito importante para a nossa saúde também, na vitamina D. E uma outra consideração que eu acho importante você casar, Cassiano, de respeito à alimentação. Por exemplo, eu estou reduzindo muito a atividade física. Já tenho assim, um peso que não seria o ideal para a minha altura e idade. Tinha que me cuidar um pouco mais. Mas a questão da alimentação, eu tenho moderado bastante para evitar você, dentro de casa, com a redução da atividade física, termina engordando, é inevitável. Menos caloria consumida, menos prática de esporte, termina engordando mais do que você possa imaginar. Então, e um comentário seu sobre a alimentação também, casando com esse momento de restrição e diminuição da atividade física. O que é que você diz? Isso. Queria dar um abraço aí para Paulo Montanha, meu colega de trabalho, e queria aproveitar um comentário de uma menina aqui chamada Mônica Araújo. E ela frisa aqui, vou baixar aqui os comentários, e ela fala aqui: eu voltei a treinar durante a quarentena. Sempre achava que não tinha tempo e aprendi que não tinha era prioridade. Perfeitamente. Hoje, mais do que nunca, temos tempo até demais. Estamos todos em casa. Então não há desculpa agora para dizer que agora não tenho tempo, porque segundo várias pesquisas feitas, uma das principais reclamações das pessoas por não praticar exercício físico era a falta de tempo. E, na verdade, a Mônica aí frisa bastante, dizendo que não é falta de tempo, é falta de prioridade. Porque quando você coloca como prioridade, e isso tem que ser prioridade de fato. Hoje, mais do que nunca, estamos vendo a importância do exercício físico para a saúde e para a vida. E o que eu quero aproveitar também do que você falou em relação aí à alimentação, qual o grande problema em relação à alimentação? É a alimentação ou a falta de exercício. Porque a gente termina a alimentação errada e a falta de exercício faz com que o seu corpo fique um pouco mais inflamado. E o corpo inflamado, alguns alimentos, por exemplo, ricos em açúcares e ricos em trigos, o excesso de bebida alcoólica, alguns estudos aí estão mostrando, algumas pesquisas estão mostrando que as pessoas em casa estão consumindo mais bebidas alcoólicas. Qual o grande problema disso? Que o excesso desses alimentos de bebidas alcoólicas pode deixar o corpo mais inflamado. E a consequência disso é a baixa da imunidade. Eu não posso baixar a imunidade, porque caso eu venha pegar a Covid-19, meu sistema imunológico ele tem que estar bem forte para poder as consequências da doença não ser tão forte em mim. Então, em relação à alimentação, Mendonça, eu aconselho você tentar melhorar um pouco, se segurar um pouco mais, até isso passar, já que a gente está gastando menos energia. Estou falando das pessoas que não estão conseguindo manter uma regularidade. Tem outros que estão treinando até melhor. Acho que é o caso da menina Mônica aí e de outras pessoas que tem por aí, mundo afora. Então, já que você está gastando menos energia, a gente tem que compensar, como você falou, tem que compensar bastante e evitar esses alimentos que aumentem a inflamação do corpo. Se eu aumento a inflamação, eu baixo a imunidade, certo? Então, tem que ficar de olho nisso também. Uma observação aqui, Cassiano, é do professor Kumaru, do Instituto Federal, que é até do campus, diretor do campus de Barreiros, aqui na Mata Sul do Estado, no Litoral Sul, que fala sobre a importância de um olhar, de uma atenção especial para as comunidades mais pobres. As comunidades mais pobres, que muitas vezes espaço e área de lazer muito, muito restrita. E que, evidentemente, que a gente precisa levar em consideração que as condições de infraestrutura numa casa pequena, de poucos cômodos, para você fazer exercício dentro de casa, às vezes, uma tarefa impossível. É difícil. Então, tem que caminhar próximo à casa. Eu, pelo menos, defendo isso. Um abraço para você, Darlan. Obrigado por estar nos acompanhando. Também um abraço aqui aos bombeiros voluntários de Jaboatão, que registra a presença e acompanha a nossa live. E Mônica, advogada, que é nossa amiga e que também nos acompanha no dia de hoje. Então, sinceramente, são aspectos que a gente tem que considerar. Uma coisa é quem está no ambiente de classe média, muita gente reclamando do entorno do Parque da Jaqueira, aqui, do certo descaso que existe, da falta de cuidado, das pessoas que circulam no entorno da Jaqueira, precisando, evidentemente, de uma atenção por parte da Prefeitura. E também vi alguns registros aqui de questionamentos a respeito da lotação de UTIs. Aliás, uma pergunta e uma
uma questão levantada e muito bem, e eu quero aqui falar de forma muito isenta, relativamente à questão da lotação das UTIs dedicadas a pacientes de Covid-19 no Recife e em Pernambuco. Houve a notícia, e vocês devem ter tomado conhecimento, de que a gente atingiu 99% de ocupação, o que, para a Priscila e para mim, para qualquer um que está acompanhando esse debate, é uma contradição, porque se falou tanto em abertura de vagas de UTIs e se manifestou a informação de que apenas nós tínhamos 67 pacientes internados em UTIs. Como é que se lotou se, porventura, nós tivemos a abertura de um número superior? Então, é algo que preocupa a todos nós, porque realmente chegando perto da lotação máxima, à medida que a gente tenha mais pacientes precisando de tratamento em terapia intensiva, isso vai criar, de certo modo, um caos. Então, é necessário o cuidado, o distanciamento social, cada um fazendo atividade física, respeitando o distanciamento social que tem sido recomendado de forma geral. E, ao mesmo tempo, mais uma vez, renovar a minha manifestação de apoio, de solidariedade a todos que vivem no mercado aqui do exercício físico, do bem-estar, dos preparadores, daqueles educadores físicos que estão naturalmente limitados do ponto de vista das suas atividades na cidade do Recife e em todo o país, evidentemente. Você tem a palavra, Cassiano. Traga aí a sua contribuição. Você que sempre nos dá o prazer. Então, eu vou aproveitar aqui um comentário de um nosso seguidor aí que está acompanhando essa live. E ele coloca assim, ele diz, Cassiano, ele falou mais ou menos o tamanho do metro quadrado do apartamento dele, como eu vou fazer atividade dentro do apartamento, né, teoricamente pequeno. Não consegui ver o nome dele, mas o que acontece? O que eu sugiro é o seguinte, hoje as evidências científicas, elas dão suporte suficiente para mostrar que com o próprio peso corporal, com um pequeno espaço, você consegue ter resultados belíssimos do ponto de vista do aumento da força muscular, do ponto de vista do aumento do tônus muscular, do ponto de vista do emagrecimento, desde que a dieta esteja também conjugada, casadinha, entendeu? Então, dá sim. Então, se a gente começar a colocar os problemas como um fator de que vai atrapalhar as nossas condições, a gente termina não fazendo nada. Mas dá. E isso eu estou me baseando no que a ciência coloca. Então, a gente tem diversos recursos para poder se exercitar mesmo em casa, com um pequeno espaço, tanto do ponto de vista de força muscular, como do ponto de vista cardiorrespiratório, você consegue ter resultados belíssimos. Eu acho que o principal adversário, a principal adversidade que as pessoas estão encontrando é justamente a mudança da rotina que foi praticamente imposta que você fosse para dentro da sua casa. Então, eu acho que o adversário maior está sendo esse, você encontrar motivação para se exercitar, para se manter ativo fisicamente dentro da sua própria residência. Mas, quando se fala em resultados, se fizer de forma planejada, com uma apresentação bem organizada, dá sim para construir um trabalho legal, dá sim para se ter resultados, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista de estética também. O Cassiano, uma pergunta aqui que foi feita por um participante que eu até não consegui ler o nome, mas é bem interessante. Vinícius, meu filho, está praticando exercício subindo escada do prédio onde mora. Na verdade, Técio, que fez essa pergunta. O que é que você opina sobre isso? Você subir e descer a escada de um prédio onde você mora, 10 andares, por exemplo. Você subir e descer, evidentemente depende do condicionamento físico, mas isso pode ser um bom condicionamento físico, substituir uma corrida, uma caminhada, ou força muito os músculos. O que é que você avalia com relação a essa realidade? Primeiramente, Mendonça, precisa saber quem é a pessoa que vai fazer, qual é o nível de condicionamento físico que ela se encontra. Haja vista que o que mais é recomendável nesse momento é que as pessoas não extrapolem muito, não se excedam demais, para que a imunidade não caia. Lembrando que o excesso de exercício pode deixar seu corpo mais inflamado e essas inflamações podem favorecer a queda da imunidade. Ponto 2. Subir escada
parece ser boa, mas não é. Uma atividade vigorosa. E subir 10 andares também é algo que a gente tem que olhar com bastante cautela. Tem que ter muito cuidado para saber se você tem condição física suficiente para fazer esse tipo de atividade. O ideal é o seguinte, que você faça uma construção gradativa, uma evolução gradativa do seu trabalho. Lembrando que o que mais importa nesse momento é a saúde. Então, essa competição que muitas vezes algumas pessoas fazem, de estar se desafiando e tal, pode ser um fator perigoso nesse momento. Então, bom senso é mais indicado para que a gente tenha resultados legais no que diz respeito à saúde. Tem uma pergunta aqui que alguém fez aqui, deixa eu puxar aqui de volta, que é bem interessante. Eu aqui encontrei meu grande amigo, a Candice, ele fala o seguinte: bom lembrar que a atividade física auxilia no combate à ansiedade e depressão, sintomas ligados indiretamente à pandemia. Verdade. O que é que acontece? Quando a gente pratica exercício físico, a gente termina liberando alguns neurotransmissores, neuromediadores, que, dentre eles, que tem uma função bem interessante em regular o prazer, regular a dor e dar aquela sensação de bem-estar, que a gente pode mencionar esses hormônios que são as endorfinas, as serotoninas, as dopamina e a ocitocina. Então, esses hormônios, quando a gente pratica exercício físico, eles são secretados e têm essa função. Então, quando a gente está fazendo atividade física e pós-atividade, a gente eleva o nível desses hormônios, fazendo com que baixe a questão da ansiedade e os sentimentos depressivos. Então, o exercício físico, nesse exato momento, bem frisado aí pelo nosso seguidor, amigo, colega, e é muito importante essa prática de exercício físico também nessa questão desses comportamentos psicológicos. Bom, eu quero aqui agradecer muito as participações de Suzana, de Cláudia, mandar um abraço para elas, Socorro Vilaça, que deixou aqui um abraço também para você, Cassiano, Maria Irene Sultano, que está nos acompanhando aqui nessa live, e acho que a gente está chegando ao fim, né? Eu acho já que... está tão bom o papo, já vai Você acabar. acha que está bom? A gente caminha um pouco mais. Eu só não quero cansar aqui a plateia e a audiência. Ó, manda um beijo para a Tassi, viu? Eu sei que ela está aí do lado, viu? Vou mandar. Eu quero até dar um testemunho. Todas as vezes, eu já participei, as pessoas podem até duvidar, mas tem muita testemunha, viu? Eu já participei de várias provas da Corrida das Pontes aqui no Recife e, invariavelmente, eu sempre sou ousado. Eu quero cumprir uma meta superior à minha capacidade física. Então, eu sempre corro os 10 quilômetros na Corrida das Pontes. Invariavelmente, depois que eu corro os 10 quilômetros, eu gosto de ser competitivo e buscar me aproximar de 10 quilômetros em 1 hora. Nunca consegui 1 hora, que é a minha meta, o meu desejo e sonho. Evidentemente, vou ter que melhorar o condicionamento para isso. Vamos buscar essa meta, então. Espero no próximo ano, vamos fixar. Mas 1h05 eu já cheguei bem próximo, o que é uma meta, eu digo, um patamar bastante razoável. Mas você falou aí de baixa da imunidade. Todas as vezes, depois de uma grande corrida dessa, que eu tenho um grande esforço físico, normalmente eu pegava uma gripe. Por quê? Porque a imunidade baixava e a gripe entrava com mais facilidade. Fica mais fácil para esses agentes. Quando a gente, eu digo, capricha, acelera demais no exercício físico, termina acontecendo isso. Então, Cassiano, eu quero te agradecer demais. Eu acho que foi uma belíssima oportunidade para a gente bater um bom papo aqui, sem maiores compromissos, sem maiores formalidades. Eu até te disse há pouco aqui, antes de nós começarmos, que muita gente fica perguntando, mas você vai falar sobre educação física, preparo, bem-estar, não é muito a sua praia. Eu digo, pô, isso é um tema que interessa a todo mundo quer estar bem fisicamente e em termos de saúde, e nada melhor do que fazer isso com um profissional que é respeitado como você. Opa, e por obrigado. seu intermédio, eu quero abraçar todo mundo que trabalha na área, todos os educadores físicos da cidade, todos aqueles envolvidos com a área, que eles possam ter, eu digo assim, força para que, quando a gente passar a pandemia, a gente está aí, naturalmente, bem de novo, ajudando o bem-estar
de todos os recifenses. Um abraço ao pessoal da Bomba do Emetério, que inclusive registrou aqui protestos sobre espaço para exercício físico lá, e minha desculpa por não ter falado sobre esse tema anteriormente. E eu quero agradecer. E por fim, eu quero devolver a palavra para a Cassiana e dizer que a gente vai deixar essa live no Instagram. Quem não teve a oportunidade de assistir agora pode assistir depois. E também no YouTube, todos poderão também acessar esse bate-papo descontraído, sem maiores, eu digo, pretensões, de uma pessoa que é apenas um curioso na área e que, dentro do possível, procura se manter, eu diria, praticando exercício físico e lutando contra a balança, que é uma luta, muitas vezes, inglória e difícil da gente sustentar. Mas abraço fraterno para você, Cassiano, e ao agradecimento a todo mundo que acompanhou o nosso bate-papo na noite de hoje. E você tem aí a palavra para fazer suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Mendonça. Você sabe que eu sou admirador da sua pessoa, sou admirador também da sua família, de Tassi, de Vinícius, de Nana. E também dizer o seguinte, que mais do que nunca, gente, esse momento é um momento crucial para que a gente tenha um olhar diferente, tenha um olhar mais no todo. E o principal, Mendonça, é uma frase dita e repetida várias vezes, que eu vou aproveitar esse momento, um momento oportuno para falar que toda crise ela tem 3 elementos, né? Uma data para acabar, surgimento de novas oportunidades. Acho que a gente tem que estar ligado aí, interagir bem no cenário de tudo que está acontecendo, no que nas questões econômicas, política, nas questões de saúde. E o principal, as lições, os ensinamentos que vão ficar para a vida. Espero que, após passar essa crise da pandemia, do novo coronavírus, as pessoas se transformem no que diz respeito ao olhar para dentro, olhar para com mais amor, com mais empatia, com mais solidariedade, e que a gente construa um mundo melhor nos próximos anos, nas próximas gerações. É esse o recado que eu queria deixar, essa mensagem, e agradecer novamente pelo convite. Estamos sempre à disposição. Obrigado. Um abraço para a Tassiana Leão, que falou aí reflexão perfeita. E eu concordo com ela. Beijo, Tassi, Geraldo. Nádia, obrigado. Rochelle, todo Bernadette. mundo. Obrigado. Deus abençoe todo mundo. Obrigado a Saúde. você. Saúde. Tchau. Um abraço. Valeu.